Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Afinando o Cérebro. E hoje o nosso tema é como estimular as habilidades auditivas dentro de pacientes de espectro autista. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiro ponto, a gente tem que lembrar que as habilidades auditivas, elas ajudam o indivíduo a perceber algo, principalmente nas interações pessoais. Lógico que a falta dessas habilidades auditivas ou alteração nessas habilidades auditivas não é o que faz com que um indivíduo do espectro autista não se comunique bem ou não tenha uma boa interação social. Porém, quando a gente tem essas habilidades auditivas estimuladas e potencializadas nesse indivíduo, o nosso trabalho com todas essas questões de interação social, de percepção da linguagem, de percepção dos elementos que não estão explícitos na nossa comunicação, facilita demais. Então, muitas pesquisas mostram que indivíduos do espectro autista podem ter, sim, dificuldade nas habilidades auditivas como uma dificuldade a mais. E isso impacta, sem dúvida, no resultado do trabalho que a gente está desenvolvendo com esse indivíduo para que ele possa ter uma comunicação mais flexível, uma percepção da comunicação do outro e uma interação social de maior qualidade. Logicamente, a gente deve lembrar que quando a gente diz sobre indivíduos do espectro autista, a gente está falando desde indivíduos que têm muita dificuldade de interação social, de comunicação, até indivíduos que estão aí, como eu e como você, atuando de uma maneira brilhante no seu dia a dia, na sociedade, profissionalmente. Então, a gente está pensando em pessoas que estão dentro dessa faixa espectral e que, logicamente, vão se beneficiar com esse trabalho das habilidades auditivas em maior grau ou em menor grau. Mas sim, se você focar nesse desenvolvimento das habilidades auditivas, assim como a gente foca no desenvolvimento de todas as outras habilidades para esses indivíduos, a gente está potencializando todo o resultado que ele pode ter na compreensão dele do mundo, né? E também na forma dele se expressar com o mundo e com as outras pessoas. Então, vale a pena estimular as habilidades auditivas? Sem dúvida que vale. É o único caminho e é o caminho que tem que ser, senão a gente não vai conseguir resultado nenhum. Não, com certeza, não é o único caminho, não é o que vai resolver todas as questões dele, mas sim, vai potencializar em muito tudo aquilo que esse indivíduo precisa desenvolver para que ele seja mais saudável, mais feliz, que se comunique melhor e que entenda melhor o mundo onde ele está. E para isso, a gente selecionou aqui no canal do Afinando alguns dos jogos do Afinando o Cérebro que podem ser muito importantes para esse indivíduo, para despertar essa atenção auditiva a aspectos da comunicação que para ele nem sempre são claros, que são os aspectos que não estão explícitos totalmente na linguagem, que é a nossa curva melódica, né? Quando eu digo estou chateado, não é só as palavras estou chateado que a gente tem que interpretar. A gente tem que interpretar também essa curva melódica decrescente, essa voz que carrega mais peso. Ou então, se eu digo, por exemplo, quando que eu vou saber que tem uma troca de turnos, né? Quando parou o outro parou de falar e eu posso começar a falar. Porque o outro me diz isso pela entonação dele. Me diz pela entonação de pergunta, obviamente, se eu tenho que responder ou não algo, mas também quando eu sinalizo que eu finalizei um pensamento, eu faço uma entonação no final da frase que deixa inconscientemente, né, não tão claramente assim, para o outro, que é a vez dele falar, que ele pode falar naquele momento. Então, são elementos da nossa comunicação que estão relacionados à intensidade do som, à frequência do som e à duração do som, que vão me deixar mais atentos àquilo que está não só nas palavras que o outro está comunicando, mas principalmente nesse aspecto não verbal, que faz com que a gente entenda, por exemplo, se algo é piada, se algo é um duplo sentido, se tem uma ambiguidade aqui, nossa, que vestido lindo. Como eu vou separar nossa, que vestido lindo de nossa, que vestido lindo?
essa curva melódica faz com que eu perceba que um é uma ironia e o outro é um elogio de fato. E essa curva melódica, para que eu entenda essa curva melódica, depende de eu perceber, então, elementos relacionados à frequência do som, à intensidade do som e à duração do som. Assim como também, para que eu perceba se uma palavra é dívida ou divida, são duas entonações diferentes. Sábia, sabia, sabiá, são entonações diferentes na mesma sequência fonêmica, mas eu faço um alongamento numa vogal diferente na outra palavra, que é em outra vogal. Mas antes eu tenho que perceber que tem uma duração maior numa determinada vogal, uma entonação maior, uma intensidade maior. E isso faz com que eu perceba, por exemplo, a sílaba tônica. Então, todas essas nuances, todos esses elementos, eu não percebo que eu estou usando eles no momento de interpretar a comunicação do outro, ou no momento de fazer na minha própria comunicação essas marcações, né, que vão chamar a atenção do outro, que vai gerar uma pergunta, que vai gerar uma exclamação. Eu não percebo quando eu estou usando, mas essas habilidades estão lá, sendo ativadas. Se esse indivíduo não tem essa percepção nessas habilidades auditivas, ele vai ter dificuldade tanto em interpretar o outro, quanto em fazer na sua própria produção de comunicação esses elementos e tornar a sua comunicação mais atrativa ao outro também. Então, separamos aqui alguns jogos do Afinando o Cérebro que podem ser usados nestes casos e que vão ajudar muito esses indivíduos. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa conhecer todos esses jogos. E olha, eu já vou te dizer que aqui não estão todos. A gente só separou alguns para mostrar aqui nesse nosso encontro de hoje. Então, eu vou começar com esse aqui, que é o jogo do forte e fraco. Eu já deixei sem som aqui. Eu vou deixar sem a música de fundo, porque daí a gente consegue ouvir melhor a tarefa e ainda você pode usar isso, ó, eu estou dentro de configurações, dentro das configurações dos jogos, você pode tirar a música, colocar a música, né, o que for mais interessante aí para o seu atendimento. Então, olha aqui. Então, esse jogo trabalha a ordenação temporal, no padrão de intensidade, discriminação auditiva, memória auditiva, atenção e associação auditivo-visual. Vamos ver aqui. Temos 4 níveis, isso significa que eu posso começar num nível muito mais fácil e ir dificultando. Ou se o indivíduo já acha o nível 1 muito fácil, a gente pode pular para outros níveis. Eu vou colocar o nível 1 só para que a gente possa acompanhar, então, a evolução deste jogo aqui. Aqui eu tenho um indivíduo fraco que tem um som que caracteriza esse indivíduo. E tem o forte com o som que caracteriza o som forte, de forte intensidade. Então, é importante que o indivíduo sempre observe bem o forte e fraco, porque todas essas atividades que envolvem essas percepções de forte e fraco, longo, curto, grave e agudo, elas estão muito relacionadas a uma discriminação, ou seja, a uma comparação entre um som. Esse som forte aqui, se eu tiver um mais forte que ele vira fraco, né? Então, sempre é nesta relação. Ele não é um som fraco por natureza, ele é fraco comparando-se ao forte. Isso também é uma informação bem interessante para a gente discutir com esses indivíduos, né? Algo que está doendo muito pode ser fraco comparando-se com algo que dói muito mais. Né? Algo irritante pode ser pouco comparando-se com algo que irrita muito mais. Essas dimensões, né, de intensidade das coisas, dos sons, ela é algo bem importante para a gente trabalhar com esses indivíduos. Então, forte, fraco. E agora eu vou ter uma sequência. Olha, e aqui eu posso voltar a escutar novamente ou seguir em frente. Eu vou escutar mais uma vez. Então, forte, fraco, forte. Eu tenho que agora memorizar essa sequência, ó. Forte, fraco, forte. Sigo em frente com essa memória
forte, fraco, forte, e procuro um dos elementos, né, uma das sequências que representam esse forte, fraco, forte, que aqui no caso é a letra A. E aí, assim, sucessivamente. Então, esse daqui é o forte e fraco, lembrando que eu tenho 4 níveis de dificuldade. Um outro jogo é esse aqui, os instrumentos. Mesma coisa, eu vou tirar a música, vou deixar só o volume do jogo aqui, deixa até um pouquinho mais forte para a gente. E aqui eu vou ter a experiência, então, de identificar a duração dos sons. Eu tenho a condição de fazer com a corneta ou com a menina no microfone, que é um pouco mais suave. Eu vou fazer o da menina do microfone, tá? Então, aqui a gente vai ouvir uma sequência e o foco aqui é a duração dos sons. Se tiver difícil, geralmente eu faço junto com o indivíduo para que ele possa perceber essa duração. Ó. Então, aqui a gente teve 2 longos e um curto. Eu posso passar para frente e até escutar novamente, porque isso ajuda para quem tem uma dificuldade na memória. Então, eu posso escutar quando eu estou vendo também um estímulo aqui. Se ainda está difícil para esse indivíduo, eu posso exagerar. Eu posso fazer assim, ó. Então, eu dei mais pista do que o próprio som do jogo. Se tiver difícil para ele, é esse caminho que a gente vai fazer. A gente associa algo visual, porque ele vai ter que associar para dar a resposta dele. A gente produz na nossa boca, exagerando ainda mais a distância entre o longo e curto. E aí a gente vai pedir para que ele possa, né, descobrir, então, qual é os 3, né, de qual dos 3 é o correto. Uma outra coisa interessante é que quando a criança já consegue, até adolescente e adulto, tá? Quando eles já conseguem fazer isso, a gente pode acrescentar o nome. Então, ó, longo, longo, curto. Então, às vezes, a gente ainda está muito no concreto. Mas depois já é interessante, ou se o seu indivíduo ele já tem condições, acrescentar um nome, porque a gente vai ampliando esse vocabulário. Quanto mais a gente traz significados e nomes, a gente consegue fazer com que isso se internalize melhor. A gente dá a informação auditiva, dá uma informação visual e dá essa informação da linguagem. Então, longo, longo, curto é o nosso ideal, né? Então, longo, longo, curto. E ainda aqui, eu posso fazer ainda mais. Ele escolheu a letra B, ele pode falar o nome de algo que comece com a letra B, ou de uma determinada categoria, uma comida, um animal, né, um objeto, nome de pessoa. E também eu posso fazer com que ele treine a memória ao longo das 10 jogadas. Então, por exemplo, se eu estou lá em nome de coisas de comer com a letra B, ou coisas que eu acho no supermercado com a letra B, ele fala o primeiro e a gente repete. Depois, quando ele for fazer o segundo, que vai ser uma outra letra, ou a mesma letra, a gente tem que ir guardando as 2 palavras e depois as 3 palavras. Então, além de eu ter que prestar atenção no longo e curto, eu ainda tenho que nomear e eu ainda tenho que lembrar da letra, lembrar da palavra que foi falada. Ou seja, uma mesma atividade, ela pode ser explorada em diferentes níveis de dificuldade e acrescentando outros elementos para que ele possa perceber. E pode, por exemplo, em todas as jogadas, a gente falar uma frase que seja uma pergunta com uma palavra que tem a letra B, por exemplo. Então, a gente tem várias opções, várias possibilidades. Lembrando que o jogo Instrumentos, ele também tem 4 níveis de dificuldade. Isso significa que quanto mais ele vai avançando nos níveis, menor vai ficando essa diferença entre longo e curto. E vai trabalhando um maior refinamento dessa percepção auditiva. Vamos para mais um aqui. Esse aqui até eu peguei, olha, a versão em espanhol, mas nós temos a versão em português. Né? Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui, ó, vou colocar nos 2 ouvidos. E as buzinas. Muito bem. Deixa eu sair daqui. Continuar. Então, no nível 1, a gente só tem que contar quantas buzinas são. No nível 2, tem que selecionar
escutando os sons diferentes. Ó, esse é o som da moto, esse é o som do carro e esse é o som do caminhão. Então, percebem que cada um tem uma frequência diferente e ele vai vir uma sequência. Então, pode ouvir de novo, se precisar. Então, olha, foi grave, médio e agudo. E qual foi os, né? Quais são os elementos que representam? Grave, médio e agudo. E aqui também é interessante porque a gente está ensinando essa leitura, né, de mundo da esquerda para a direita. Então, o primeiro som é o que está mais à esquerda, assim como a gente faz a leitura também né, de todos os textos, palavras e tudo mais. Então, é a correta. Muito bem. Aí segue, vem uma outra. Aqui também no buzina, vários níveis, até o nível 4. Inclusive, tem chuva junto. Significa o quê? Nesse nível aqui, a gente tem o ruído junto para atrapalhar. Ó. E aqui já a diferença entre os sons, ela já é mais desafiadora. Aí, ó, esse primeiro aqui tá até facinho, né? Foram 2 mais grossos e já ficou mais fácil. Aqui a resposta correta. Muito bem, mas nem sempre é assim facinho, não. Vem umas coisas bem difíceis. Muito bem. Aqui é o aula de teatro, que inclusive a gente tem uma versão desse jogo com uma característica mais adulta. Então, se você tiver com um indivíduo que acha que está muito infantil esse cenário, a gente pode trabalhar com outro jogo, que é o Emoções, que ele tem uma linguagem mais neutra. Mas esse aqui é bem legal, bem interessante, então... Se for um indivíduo adulto, pode usar o outro tipo de layout. Então, primeiro é importante conhecer as expressões, então perceber a carinha de cada personagem e o que essa expressão representa. Olha, gente, só aqui, para os indivíduos do espectro autista, a gente já tem, parando nessa imagem, algumas vezes eu até tiro foto disso e a gente imprime, faz um cartãozinho, só aqui a gente já tem muito pano para manga para trabalhar com esses indivíduos, entendendo as emoções. E agora, a gente pode fazer modelos, né? Como que é uma frase falando de modo feliz? Por exemplo, bom dia feliz. Bom dia! Bom dia triste. Bom dia. Bom dia bravo. Bom dia. Bom dia assustado. Né? Ou não faz assim, né? Bom dia! Inseguro. Bom dia. Desmotivado ou sem vontade. Bom dia. Ou seja, a gente pode brincar e trabalhar com essas expressões faz com que a gente desperte. Logicamente, dependendo da dificuldade desse indivíduo, a gente vai fazer bem exagerado. Dependendo se ele já tem mais facilidade, a gente pode fazer de uma maneira mais sutil. Mas é importante passar por essas carinhas para reconhecer essas emoções e a voz que cada emoção traz. E aqui no jogo, então, a gente tem uma regra. Você não vai prestar atenção no que ele está dizendo, mas a forma como ele está dizendo, o tipo de voz que ele está usando. Bom, no nível 1, a gente tem 3 elementos e uma voz. Vamos ouvir? Não vejo a hora de ganhar aquele presente. Então, não veja a hora de ganhar aquele presente. Mesma coisa, se com o som do próprio jogo ele não foi capaz de perceber, o que a gente precisa fazer? Exagerar na nossa reprodução para que ele perceba e depois ele vai passando para isso sozinho. E aí vai seguindo assim com todas as telas. O que é legal dos jogos é que a gente tem uma repetição da mesma estratégia e faz com que, mesmo que ele acerte e erre algumas vezes, que ele vá reforçando na cabeça dele esses elementos e destacando aquilo que é importante para que ele perceba
esses elementos que são fundamentais na comunicação. Vamos mais um aqui. Esse outro jogo aqui é o jogo da segmentação. Então, a ideia é que ele possa perceber detalhes dessa separação dos sons, quando tem um silêncio entre um som e outro. Então, vamos olhar Eu aqui. tenho a enxada, mas a pá daria para você me emprestar. Aqui a gente já tem um contexto, né? Aqui não é só o som, mas a gente tem, logicamente, entendendo aqui que a gente vai trabalhar já com um indivíduo que lê. Então, olha, eu tenho a enxada, mas a pá, daria para você me emprestar? E aí ele vai ter que selecionar se é mas a ou se é massa, tudo junto. Então, mas a pá. Zerou. A afilhada da minha vizinha está viajando. A afilhada da minha vizinha está viajando. Nesse lado, ele vai ler afilhada. Nesse lado, ele vai ler afilhada. Algumas vezes tem que voltar a escutar novamente, para que ele perceba essa diferença. Algumas palavras são mais fáceis de perceber e as outras mais difíceis. E aqui a gente tem todo um contexto também que a gente pode trabalhar com esses significados. Qual que é a diferença de afilhada para filha dá? Então, é importante que a gente entenda que nesses jogos, apesar de o foco principal ser essa percepção auditiva, a quantidade de elementos que a gente pode trabalhar e focar para o desenvolvimento desse indivíduo é infinito. Vai depender muito do seu objetivo terapêutico com ele e das condições dele e da sua atenção e criatividade. E esse último jogo que a gente selecionou, mas não são só esses, tá? Tá sim de jogos no Afinando o Cérebro para trabalhar esses elementos. Esse daqui a gente vai trabalhar com um aspecto muito interessante para esses indivíduos, que são as expressões que a gente utiliza, as expressões idiomáticas que a gente utiliza na nossa língua, que são aquelas expressões que a gente não pode traduzir ao pé da letra, mas que significam algo quando elas estão juntas. Então, acertar na mosca, né, não é, né, dar um tiro certo na mosca, mas é acertar precisamente em algo. E aqui a gente tem também um material muito rico para ser trabalhado. Olha quantas expressões a gente tem aqui, lembrando que não é só para criança, né, que está, ou adolescente, ou adulto no espectro autista, mas que todos podem se beneficiar com isso. Mas a gente tem várias expressões aqui, são muitas mesmo, que dá para a gente trabalhar, que dá para a gente ir ampliando esse vocabulário e essa percepção. Aqui, se a gente ficar só nessa, aqui nem é o jogo ainda, hein? Aqui é só conhecer as expressões. Se a gente ficar só nessa tela aqui, a gente já tem muito material para ser utilizado. E aqui no jogo, a gente tem os níveis que são segmentados da seguinte maneira. O nível 1 é algo que está na cartinha. Então, ele vai dizer a expressão. Por exemplo, ó. Peguei uma roupa da minha irmã sem pedir e acabei rasgando. Ela ficou muito brava, engoli sapo porque eu estava errada. Ó, engoli sapo porque eu estava errada. Então, a expressão, ela está dentro dessa pequena história, tá? E aqui a percepção é justamente relacionada a isso. Será que eu consigo localizar um elemento dentro dessa história toda? E aqui eu clico. Essa voz é uma voz computadorizada e é uma voz justamente com esse foco para que a gente mantenha, nesse caso, quase sem entonação, mas com esse foco na linguagem, aonde eu quero focar. No nível 2, eu tenho metade das 10 telas nesse mesmo nível de dificuldade, em que aparece a expressão ali. Depois da sexta tela, aí não, ele já começa a trazer a expressão sem estar tão clara e evidente, como acontece no nível 3, por exemplo. Mas não vai aparecer acertei na mosca, marquei touca, carta fora do baralho, não. Vai aparecer o contexto que significa, por exemplo, acertei na mosca. Tá? Então, vamos ouvir para a gente tentar descobrir qual é? Uma idosa entrou no ônibus e um menino fingiu que não viu só para não dar o lugar a ela. Então, olha, uma idosa entrou no ônibus e um menino fingiu só para não dar lugar a ela. Qual é a expressão que traz
esse fingir para não dar lugar a ela, né? É o João sem... Dar uma de João sem braço. Não gosto de ir ao médico, porque sempre fico esperando muito tempo. Ó, fico esperando muito tempo. Qual é dessas expressões que diz sobre esperar muito tempo? Tomar um chá de cadeira. Então, faz sobre o nível 3, o nível 4, estão nessa natureza. Então, aqui a gente trabalha com essa questão da linguagem de modo muito, mas muito intenso, ampliando muito o vocabulário, trazendo esses elementos, né, da comunicação que no dia a dia, quando aparecem, são bem desafiadores para esses indivíduos. Então, eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, que você amplie a sua percepção e amplie, né, todas as possibilidades de trabalhar com esses indivíduos que precisam da nossa ajuda para compreender cada vez melhor o mundo de uma maneira mais fácil, sem sofrimento, e para que eles possam também se expressar de uma maneira mais rica e eles possam, então, exercer todo o seu direito de aprender, de se comunicar, de viver, de ser produtivos e serem felizes. É o que a gente mais deseja aqui na nossa equipe do Afinando o Cérebro, quando a gente pensa nos jogos e como eles podem ajudar esses indivíduos. E lembrando que no Afinando o Cérebro, né, é uma plataforma online recheada de atividades, a gente tem mais de 150 atividades entre jogos e áudios, tem os planos, que são planos gratuitos, que você pode acessar e aí vai tendo acesso a alguns jogos de modo aleatório, ou você pode adquirir o Afinando o Cérebro, né, mensalmente, anualmente, e ter acesso aos jogos que você deseja para trabalhar com aqueles indivíduos que você precisa estimular, e até com o seu próprio cérebro, porque é super importante. Lembrando que toda segunda-feira a gente tem um conteúdo muito importante aqui no canal do Afinando o Cérebro. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, e se você já tiver inscrito, ativa o sininho para ser alertado de toda vez que tem conteúdo novo aqui, e lembre de compartilhar esse vídeo, porque quanto mais você compartilha, comenta, aproveita o conteúdo, mais pessoas podem ser beneficiadas com tudo isso. Obrigada, bom trabalho e te vejo na próxima semana. Até mais.